Olá, bem-vindos de novo a mais um vídeo do Bíblia Recomeço. Eu sou Eduardo, estou aqui hoje para mais uma conversa com o pastor Anderson Klein e com o pastor Tiago Melo. E hoje nós queremos falar sobre o anticristo. Então, em breve eles vão se apresentar aí, vão dar um oi para vocês. E em seguida a gente começa a nossa conversa. Boa noite a todos, é uma alegria mais uma vez estar aqui e esperançoso aí daquilo que Deus vai falar conosco através desse assunto contemporâneo e atual no momento. Boa noite aos amigos do canal, é uma alegria de novo poder participar dessa conversa aí e vamos lá, vamos bater esse papo de novo aí. Então, a gente estava falando um pouco já antes sobre isso, o anticristo, né? Ou em outros textos é chamado de o homem da iniquidade, ou o iníquo, é uma pessoa, um homem, que é um anticristo, como a palavra já diz, alguém que vai se opor a Cristo, que vai criar um sistema para apontar, privilegiar, pregar a iniquidade, né? Aquilo que reprova, que Deus reprova, né? Então vai ser um opositor claro de Deus. E ele, a chegada desse homem, a Bíblia diz que é um sinal do final dos tempos, né? É um assunto que a gente vem falando até aqui, né? Então, a proposta hoje é a gente falar um pouco sobre o que os diferentes textos bíblicos esclarecem sobre esse homem da iniquidade ou esse anticristo que está por chegar, né? E aponta então para o fim dos tempos. Então, quero passar a palavra para o pastor Anderson para ele começar a falar um pouco para nós sobre esse assunto. A grande maioria dos teólogos ela concorda que o anticristo o pastor Eduardo já falou, será uma pessoa, né? Da qual o dragão irá dar o poder para ela, né? O dragão a gente sabe que é Satanás, né? O inimigo das nossas almas, o maior inimigo de Jesus Cristo também, e vai ser alguém, essa pessoa classificada pelo pastor Eduardo, que eu creio que seja uma pessoa também, que vai tentar imitar Cristo. Então, a gente vai ver que em diversos livros da Bíblia, né, esse anticristo ele tem várias facetas, né? No livro de Daniel, no capítulo 7, no sermão escatológico de Jesus, ele fala sobre o anticristo, nas cartas de João, e aí é a primeira vez e a única vez que aparece a palavra anticristo realmente, no Apocalipse, principalmente no capítulo 13, também no capítulo 17, quando se refere à besta. Então a gente vai ver essas facetas também e procurar entender, né, o que estará acontecendo neste tempo e o que já vem acontecendo. Então a gente vai traçar uma linha histórica também para procurar saber mais sobre isso. Sim. Algumas pessoas, alguns teólogos dizem que o anticristo é um movimento, um regime político, tá? Mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos, por exemplo, em 2 Tessalonicenses diz, no capítulo 2, versículos 2 a 3, o seguinte: não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, que é o dia da volta de Cristo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, esse texto fala para nós que é um homem da iniquidade, o líder aí da perdição e tal, como a gente já vinha falando. Né? Pastor Tiago, fala um pouco para nós sobre esse homem aí. O texto aí que o pastor Eduardo estava lendo, de 2 Tessalonicenses 2, né? Os versículos seguintes, o 4 em diante, vai dizer assim, ó: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Né? Então, de acordo com aquilo que o pastor Anderson estava dizendo, né, de que o anticristo é alguém que se opõe claramente a tudo que Deus diz e tudo que Deus é, né? E, na verdade, a gente antes estava conversando sobre isso, de que muitas pessoas tentam identificar, né? Tivemos várias pessoas apontadas, né? Por exemplo, já disseram que eram
presidentes americanos, ou que eram líderes internacionais, ou até mesmo o Papa, né? Sim. Mas o fato é que a Bíblia não diz assim exatamente quem é, né? Mas dá as características. Então vai ser alguém que vai se opor e vai querer tomar o lugar de Deus. Sim. Né? Nesse sentido aí. Muito bem. O texto, então, ali de 2 Tessalonicenses, permanecendo nesse texto, diz que a característica principal dele é desafiar a Deus, né? Mas o texto também diz uma coisa interessante ali, no versículo 6 a 8, diz que ele só não se manifestou ainda porque aquele que o detém, né, não se retirou ainda. Então, tem alguma coisa detendo a chegada desse homem aí, ou o movimento que ele vai fazer, né? E alguns supõem, por exemplo, que seja o Espírito Santo, que está permanecendo com a gente ainda e tudo mais, mas o que a gente pode entender é que Deus está permanecendo como que uma barreira para que esse homem se manifeste, esse movimento dele se manifeste, mas vai chegar o dia em que ele vai poder agir, né? E ele vai então assumir aí um governo, um movimento político contra Deus, um movimento do mal contra Deus. Né? Algumas pessoas entendem também que o que está mantendo ele longe é o governo, como diz lá em Romanos 13, o governo político mesmo que foi permitido por Deus para impor a justiça, né? A punição aos que fazem aquilo que vai contra a lei, contra a lei humana, né? Então, que esse governo político ainda existente até agora, essa ordem política, é que está mantendo esse movimento longe, mas vai chegar um ponto em que nós vamos viver aí uma ausência de ordem tão grande que ele vai estar livre, então, para se manifestar. Então, pode ser, né, que Deus permita essa desordem aí, né, que acabe permitindo o movimento dele aí de governo contra Deus, né? Beleza. Pastor Anderson. Vou seguir essa sua linha de raciocínio aí, pastor. Sim. E fazer um estudo nesse versículo em Tessalonicenses, versículos 6 e 7, capítulo 2, versículos 6 e 7, né? Que diz assim, né? Aquilo e aquele que o detém for removido, né? Quando o homem da iniquidade, né, for removido, aquele que detém ele, né? Homem da iniquidade, a palavra iniquidade, né, no grego é anomia. Essa palavra tem o sentido de que sem lei. Então, o que detém o homem da iniquidade? É realmente a lei, os governos, os sistemas, seja ele qual for. Então, ainda o que o detém, eu creio que seja essa linha de pensamento, né? Que seja um sistema de governo, né? Leis, né? E quando o anticristo vir, realmente, como diz no sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, vai ser um momento de profunda desordem mesmo, como o pastor acabou de apontar, né? Sim. Vai ser assim, ó, porque esse anticristo, ele vem como um líder mundial, né? Com as cartas dadas pelo dragão, é bom que se diga isso, e ele vai prometer prosperidade e paz. Então ele vai vir no momento de caos, né? E alguns historiadores e teólogos dizem que o mundo está se preparando realmente para receber um líder mundial que promova, né, uma falsa paz, uma falsa prosperidade e outras coisas mais. O mundo caminha realmente por isso. O mundo tem gana, né, de realmente encontrar um Salvador que não seja o Salvador verdadeiro, que é Jesus Cristo. Né? Sim. Sou Thiago. E em momentos como o que a gente está vivendo agora, por exemplo, né, se fala bastante sobre essa questão, né? Vamos agora eleger aí um governo único, provisório, para cuidar dessa situação de pandemia, por exemplo. Sim. Então, isso é algo que vai acontecer, provavelmente, né? E aí, o anticristo, se aproveitando disso, vai fazer com que as leis sejam modificadas para que ele possa agir da maneira que ele tem que agir, perversa, perseguindo o povo de Deus, né? Daniel capítulo 7 e Apocalipse 13 e 6 vão falar que ele vai perseguir o povo de Deus, né?
Sim. E ele vai agir segundo o poder de Satanás, como o pastor Anderson bem disse, né? Apoiado pela falsa religião, e vai realizar milagres também, né? Sim. Para enganar as pessoas, para que as pessoas achem que ele realmente é um Messias, que ele é um Cristo, para que ele possa usurpar aí esse trono de Jesus. O texto ali de 2 Tessalonicenses também diz, né, ali no 9 e no 10, que ele virá com, segundo prodígios da mentira, né, segundo a eficácia de Satanás, né, então ele vai ter poderes de fato de milagre e tudo mais. E eu acho interessante olhar lá para Daniel também, né, 9, capítulo 9, capítulo 7, e lá diz coisas interessantes, como ele será um príncipe que vai ter esse governo, mas também que vai fazer coisas que tentam afrontar Deus diretamente, como vai ter uma aliança com Israel e ele vai criar uma religião, vamos dizer, que vai tentar envolver todas as pessoas mundialmente, uma religião que promove realmente a iniquidade, né? Promove realmente um movimento contra Deus, né? Uma religião que Deus reprove, assim, né? Então, um movimento de fato contra Deus, político e religioso. O que mais? Nessas facetas aí que se revela o anticristo, ou que ele é apresentado para nós na Bíblia, né? O pastor Eduardo citou Daniel, o livro de Daniel, né? Daniel, no capítulo 7, dos versículos 1 ao 6, e também nos versículos 17 e 18, o anticristo ele é representado não como uma pessoa, vejam bem, mas como 4 reinos, né? E esses 4 reinos são animais, ou seja, um leão, um urso, um leopardo e outro animal terrível, que nós não sabemos qual é, que não é revelado ali. E esses 4 animais, então, são esses 4 impérios daquele tempo, né? Os impérios da Babilônia, Medo-Persa, grego e romano. Interessante se a gente fazer uma ligação com o capítulo 13 de Apocalipse, né? Ele fala que o anticristo ele vai incorporar todo o poder, toda a força, toda a crueldade desses grandes impérios do passado. Então vai ser alguém que vai vir com muito poder, com falsos milagres. Dizem que fogo do céu vai cair. Então, o que eu creio também, lendo de acordo com as Sagradas, de acordo com a Bíblia? E o apóstolo João, na primeira carta dele, no capítulo 2, ele fala do anticristo, mas ele fala também o anticristo de forma pessoal, mas ele fala e ele vê o anticristo como alguém que está presente e alguém que está por vir. Então, a gente começou falando que o anticristo é tudo aquilo que se opõe a Cristo. E vejam bem, quando João escreveu a sua carta, ele estava ali debaixo, né, de mau tempo do imperador Domiciano e do Império Romano, mas toda a cultura que regia aquela região era a cultura grega. O que a cultura grega falava, né, naquele tempo? Né? Que a matéria é má. Então, João vem dizer assim, ó, todo aquele que nega que Cristo veio, né, em forma pessoal, em forma humana, é o anticristo. Então, o que a gente pode conjecturar daí? Que os anticristos, que vêm vindo desde muito tempo, eles apontam para esse grande anticristo que vai surgir. Essa é a minha perspectiva também. E aí também dizendo que é a minha forma de entender, né, a volta de Jesus. Né? Mas então, se a gente olhar para Hitler, para Mussolini, para esse maluco aí da Coreia do Norte, esse pessoal todo aí que se opõe a Cristo realmente, né, são facetas, né, do anticristo que há de vir. Né? Daquele grande e temível anticristo que vai vir, né, segundo a Bíblia. Concordo. Eu acho interessante, sim, tudo isso que o pastor Anderson estava dizendo, né, que realmente essas pessoas, ao longo da história, têm características semelhantes às do anticristo, mas eu creio que esse anticristo que vai ainda surgir é alguém muito mais perverso ainda, né? Mas, em contrapartida, Apocalipse 13, versículo 5, diz algo interessante. Diz assim, ó, o final dele diz assim: foi dada autoridade para agir durante 42 meses. O que eu quero dizer com isso? Que
o anticristo ele só vai ter poder limitado e enquanto Deus permitir que ele tenha, né? Sim, Porque o verdade. final dele já é a derrota, né? Boa, Em excelente. 2 Tessalonicenses ali vai dizer que, deixa eu até ler, 2 Tessalonicenses 2, acho que é o verso 8. Enquanto tu acha aí para te ajudar, pastor Tiago, Pode Martinho falar. Lutero falou que o diabo era um cachorrinho numa coleira de Jesus, né? Então, se Jesus estender a coleira, ele vai, mas se Jesus puxar a coleira, ele não tem. É verdade. Lendo o livro de Jó, a Exatamente. gente entende dessa forma, né? Sim. Aqui diz, é o 8, ó. O Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Muito Então, bom. quer dizer, eu acho que muito mais importante do que a gente especular quem é, quando vem, ou qual é o poder do anticristo, é a gente saber e ter a certeza de que a vitória já está com Jesus, né? Sim. E já está conosco, estamos na igreja dele. Né? Muito bom. Perfeito. Tu sabe que uma coisa que me chama a atenção é que o anticristo ele está preparando esse governo e tudo mais que vai ser seguido, vai ser continuado pela aquela besta, né? E interessante ler Apocalipse 19 dizendo que a besta ia ser derrotada junto com ele por Jesus, né, por Deus, mas um pouco antes no capítulo 13 fala que essa besta teria um poder tal que, sem ter a marca dela, diz o texto, seja dada certa marca na mão direita e na testa para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então vai ser um governo tão dominador, tão forte, que as pessoas que não se dobrarem vão estar impossibilitadas de comprar ou de vender, vão estar, vamos dizer assim, muito limitadas no que diz respeito ao material, né? Vão precisar, então, da sua fé no nível máximo para andar num outro regime, no regime de Deus, naquele período, naquele tempo. Né? Então, a gente está se preparando para um anticristo que vai iniciar tudo isso, vai preparar tudo isso, um tempo de de fé muito exigida. Né? Acho que essa que é a palavra. Né? Bom, vamos dar a nossa palavra final aí para encerrar. Vamos lá, então. O que mais me deixa... A gente vai ter que ter uma fé nível hard, que nem o pastor Eduardo falar, né? Se acontecer no nosso tempo isso, né? Eu tenho uma perspectiva, assim, eu não sou pessimista, eu sou realista, né? Com relação à volta de Jesus, na minha perspectiva, né? Mas disse que o anticristo, Jesus diz no sermão escatológico dele que ele vai preceder, é onde que isso vai preceder uma grande apostasia, né? E o cenário que eu vejo não é o que muitas pessoas veem de evangelização do mundo inteiro. Eu vejo mais essa questão de apostasia do que evangelização no mundo inteiro. Eu vou dizer o porquê, né? O berço do cristianismo hoje não tem conversão praticamente, que é a Europa. Não tem, né? O Oriente, né, é dominado pelas religiões orientais, pelo Islã, pelos muçulmanos, e cresce mais de 1 bilhão de pessoas já são muçulmanas já, né? A América, principalmente a América do Sul, ela está envolta de um sincretismo religioso terrível e junto com isso, o liberalismo teológico invadiu não só a América do Sul, mas principalmente os grandes seminários norte-americanos. Então, eu vejo como tudo isso um pano de fundo ou um tapete estendido realmente para a volta, né, do anticristo. Né? Então, eu procuro ser realista. Eu acho que a gente vai ter que ter uma fé muito, muito firme mesmo, né, para não se dobrar e não se curvar, né, ao dragão e à besta e aos seus amigos. Eu mantenho o meu discurso ali, né, no que eu já disse antes, assim, que a gente precisa manter os olhos assim naquilo que a gente tem certeza de que no fim a vitória é de Cristo, né? Eu creio que isso ajuda a gente a manter a fé no nível alto. Sim. E a nossa esperança, né, no nível alto.
para que a gente possa se manter firme, porque fácil a gente sabe que não vai ser, e que o cerco está apertando e que cada dia que passa está mais perto, em todos os sentidos, né? Ainda mais em vista do que a gente está passando. Mas a gente precisa ter essa fé e essa esperança firme e inabalável de que a vitória é de Jesus, e se a gente é de Cristo, a vitória é nossa também. Muito né? bom. Minha palavra final é essa, de esperança. Muito bem, ótimo. Que possamos continuar olhando para Jesus, Deus de milagres, né? E crendo que Ele pode todas as coisas e que a gente precisa mais do espiritual do que do material, né? Muito bem, muito obrigado por estarem com a gente. Obrigado aí, pessoal, pela palavra. E vocês, amigos do Bíblia Recomeço, continuem com a gente aí. Em breve teremos novos vídeos aí. Estamos no YouTube, no Facebook. Você pode nos seguir lá. Grande abraço. Até a próxima.